1 Pedro 3, a leitura iniciará no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Amém. Tem aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, baixar as nossas cabeças, invocar o auxílio do Espírito Santo de Deus para a exposição da palavra. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade inigualável, preciosa, de como igreja estarmos na presença do Deus que é santo e que tem nos redimido por Jesus Cristo e tem nos ensinado as santas verdades da palavra. Pai amado, suplicamos, ó Deus, que nessa hora o Senhor nos conceda o teu Espírito, para que possamos falar da tua parte, aquilo que é a tua vontade. Que a tua palavra seja compreendida, que ela seja amada, que possamos ser impactados por ela e as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas. Livra-nos, ó Deus, do juízo que recairá sobre aqueles que foram meramente ouvintes da tua palavra, mas que todos sejamos operosos praticantes daquilo que o Senhor tem graciosamente nos ensinado. Abençoa o teu servo, abençoa toda a congregação, que Jesus Cristo seja engrandecido. Fica conosco. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, a indústria da moda tem as suas passarelas, na qual desfilam os seus exemplos, o modelo daquilo que eles identificam como beleza, como tendência. Aquilo que eles desejam que toda a sociedade olhe e pense, isso é belo, isso é o adorno que deve adornar nós todos. São as top models, as grandes mulheres belas, e que todas olham para elas e cobiçam a sua beleza, cobiçam o seu adorno, a sua maneira de ser, a sua maneira de se portar, de andar, a sua beleza exterior. Porém nós, meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho da Graça, nós temos compreendido que a noção de beleza em si, na sua essência, é completamente distinto daquilo que o mundo apresenta como belo. O Evangelho transforma tudo na vida do crente, inclusive a definição daquilo que é belo. Nós vimos na última ocasião que expomos essa passagem, que Pedro apresenta para nós que o que deve adornar o homem exterior, ou melhor, o que deve adornar a mulher cristã, não é o homem exterior,
adereços de cabelo, aparato de vestuário, adereços de ouro, frisado de cabelo, coisas do tipo. Não, ele disse, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Seja isso que adorne a mulher cristã. De modo que para nós aquilo que é belo não é meramente aquilo que é exterior, mas sobretudo aquilo que é interior, aquilo que é do coração, um espírito manso e tranquilo, como diz Pedro, que é de grande valor diante de Deus. Porém, meus irmãos, embora nós temos uma noção completamente distinta do mundo, do que é verdadeira beleza, inclusive feminina, nós não ficamos sem as nossas, podemos dizer, top models. Nós não ficamos sem os nossos exemplos, sem as nossas passarelas, nas quais desfilam belas mulheres, adornadas de um espírito manso e tranquilo. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro tem a nos apresentar a partir do verso 5 e do verso 6. Tendo explicado qual deve ser o comportamento cristão da mulher casada diante de um mundo ímpio, um comportamento de submissão, um comportamento de modéstia no vestir e de um coração manso e tranquilo, ele passa a falar agora de grandes mulheres do passado, que podemos dizer assim, desfilaram na passarela da história da redenção, demonstrando uma grande beleza, uma beleza que Deus produz. O seu adorno, o adorno dessas mulheres não era necessariamente aquilo que é exterior, mas sobretudo aquilo que é interior. De modo, meus irmãos, que nessa manhã queremos considerar então esta passagem, 1 Pedro 3, versos 5 e 6, sobre o seguinte tema: a beleza da mulher piedosa exemplificada. A beleza da mulher piedosa exemplificada. Ou podemos dizer também a passarela da mulher piedosa. A passarela da mulher piedosa. E queremos considerar, meus irmãos, 3 pontos. Primeiro, queremos reconhecer e apreciar a existência de belos exemplos de piedade feminina. Reconhecer e apreciar a existência de belos exemplos de piedade feminina. Em segundo lugar, queremos examinar as características desses belos exemplos de piedade feminina. Não apenas reconhecer e apreciar, mas também examinar as características. E terceiro, imitar corajosamente os belos exemplos de piedade feminina. Reconhecer e apreciar, examinar e imitar os belos exemplos de piedade feminina. Assim, meus irmãos, a primeira coisa então que nós vimos nessa passagem, se você voltar comigo a atenção para o texto em 1 Pedro 3,5, é que Pedro, tendo dado a instrução, tendo falado às mulheres claramente aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera delas, com respeito ao seu comportamento, a conduta da mulher cristã que deve ser adornada em um coração cheio da graça de Deus, com mansidão, com tranquilidade, com submissão. A partir do verso 5, o apóstolo Pedro passa a encorajá-las a avançar o seu argumento, apontando para o exemplo, a existência do exemplo de mulheres que viveram exatamente como ele tem ensinado. Ele faz isso no verso 5, quando ele diz, pois foi assim também, assim como eu ensinei, com o coração adornado com o espírito manso e tranquilo. Voltando para o verso 5, foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se adornaram, se embelezaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Meus irmãos, quando pensamos em exemplo de vida cristã, exemplo para contemplar e nos encorajar, nós sabemos, o nosso supremo exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele modela para nós todos igualmente, homens e mulheres, crianças e velhos, ele modela exatamente aquilo que é a piedade.
Somos gratos pelo exemplo impecável do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar que o próprio apóstolo Pedro, num determinado momento, ele cita explicitamente o exemplo de Cristo para nos encorajar. No capítulo 2, se os irmãos olharem comigo, 1 Pedro, no capítulo 2, ao falar do sofrimento da vida cristã e da necessidade de nós submetermos a situações de sofrimento, ele aponta, por exemplo, de Cristo no verso 21 de 1 Pedro 2. Veja, ele fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, isto é, para sofrer. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo é o grande exemplo para nós, exemplo a ser seguido, exemplo que ele deixou para nós, para seguirmos os passos deles, trilharmos as suas pegadas, seguir o mesmo caminho que ele andou. Porém, meus irmãos, Cristo não é o único exemplo. Ele é o supremo exemplo. Mas ele mesmo deixou após si outros exemplos a serem seguidos. Homens e mulheres que foram transformados pela graça de Deus, transformados pelo Espírito Santo, conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, que servem para nós de exemplo também. Uma vez eu ouvi o pastor Josafat usar uma seguinte expressão que achei preciosa. Ele diz que crentes andando pelo mundo são como que pequenos cristos andando pelo mundo. E assim Cristo prolifera a sua imagem, os exemplos a serem seguidos. Pessoas que andam em piedade. E é esse o caso aqui. O apóstolo Pedro, ele menciona especificamente exemplos de piedade feminina, que existem bastante. Ele acabou de dar instrução para as mulheres, como elas devem viver, e para que elas se encorajem, aqui está exemplos que existem. Ah, meus irmãos, de fato, quando o apóstolo Pedro nos dirige o nosso olhar, o nosso pensamento para olhar para o passado, para as mulheres de outrora, o que contemplamos e vemos na palavra de Deus é a abundância de exemplos de fato, de mulheres que são para nós modelo, especialmente para as irmãs. Pensamos em Eva, que a despeito do seu pecado, ela foi chamada a mãe de todos os viventes, pois ela creu na promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de Tamar, filha de Davi, pelo seu espírito submisso, gentil e brando, que sofreu horrivelmente na mão do seu irmão, foi estuprada, mas comportou-se com uma piedade inigualável. Ana, ela é outra que desfila nessa passarela da história da redenção, como uma bela mulher que esperou em Deus pelo seu filho Samuel, sendo estéria, mas confiou naquele que é poderoso para tirá-la do seu opróbrio. Lembramos de Ruth, confiou no Deus de Israel. Noemi, que suportou com mansidão o sofrimento pela fé. Abigail, mulher que falava com sabedoria e aplacou a ira do seu marido ímpio, filho de Belial. As parteiras hebreias, que desafiaram a ordem de Faraó para fazer a vontade de Deus. Mulheres cujo espírito era manso e tranquilo, que amavam ao Senhor, cheias de piedade, a própria Raabe, antigamente prostituta, mas que acolheu pela fé os espias e confiou no Deus da promessa, e tantos outros exemplos. Poderíamos passar e sentar aqui e apenas contemplar mulher após mulher desfilando, mostrando a sua grande beleza espiritual. E o Novo Testamento? Maria, mãe do Senhor Jesus, mulher cheia do Espírito Santo, que foi agraciada pelo Senhor por ser a mãe do Redentor. Maria Madalena, que seguiu a Jesus Cristo com uma fidelidade, uma integridade que nem os discípulos tiveram. Lídia, a vendedora de púrpura, que acolheu o apóstolo Paulo e a sua palavra, pelo Espírito Santo que abriu o seu entendimento. Dorcas, que mulher piedosa, amada por todos na igreja,
cuja morte causou tristeza para todos, mas Deus a restituiu para o seu povo. Priscila, esposa submissa de Aquila, que apoiava fortemente o crescimento da igreja. Outras tantas, algumas menos conhecidas, Trifena e Trifosa, que Paulo diz, as quais trabalharam no Senhor. A estimada Pérside, ele fala em Romanos 16, que também trabalhou muito no Senhor, a irmã Fíbe, a própria Evódia e Sintique, que serviram com Paulo concordemente do Senhor. Meus irmãos, há um sem fim número de mulheres notáveis na história da redenção, que se ataviaram com a graça de Deus, cujo coração foi transformado pelo Senhor, mulheres que desfilam na passarela da história da redenção, porém não chamam atenção para si mesmas. O foco delas não é chamar atenção para si mesmas, pois são discretas. Mas o foco delas é revelar e mostrar a atenção para o seu Deus Redentor e Criador, que transformou a sua vida, transformou o seu coração e fez delas mulheres notáveis, mulheres de outrora a serem imitadas, que exalta a obra do próprio Deus. Meus irmãos, devemos reconhecer e apreciar que a história da redenção está repleto de belas mulheres, adornadas espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. E há vários benefícios para nós em reconhecer e apreciar a existência desses exemplos. Bom, o primeiro benefício que podemos mencionar é que, ao considerar esses exemplos de outrora, do passado, de mulheres preciosas, nós compreendemos que aquilo que Paulo tem ensinado com respeito ao comportamento da mulher, especialmente a questão da submissão, não é algo meramente cultural. É algo que sempre foi assim. Quando olhamos para o passado, olhamos para a história da redenção, o apóstolo Pedro diz: as mulheres do passado, as que foram salvas por Deus, salvas pela sua graça, elas sempre foram assim, não é cultural. Esse é o primeiro argumento que os ímpios usam para desfazer do ensino da palavra de Deus, claro, com respeito à submissão da mulher. Dizem, é cultural, Pedro está falando a respeito do tempo dele. Não, Pedro está falando a respeito da história inteira da redenção. Mulheres do passado, do tempo de Abraão, ele vai citar Sara mais para frente. Muito antes de Pedro, já se adornavam dessa maneira. Segundo benefício para nós em reconhecer e apreciar a existência desses belos exemplos é compreender, meus irmãos, que é possível viver assim. Especialmente diante de instrução tão oposta, tão contrária à norma vigente da cultura. Quando falamos a respeito daquilo que a palavra ensina, com respeito à família, com respeito à vida piedosa, sobre como o homem deve ser no lar, como a mulher deve ser uma esposa cristã, submissa ao seu marido especificamente, alguém pode questionar se isso é possível? É possível viver assim? Especialmente no nosso tempo. É possível nadar contra a maré? Não pense você que é difícil ser submissa apenas hoje. Desde a queda foi difícil. Inclusive, quando Adão e Eva cometeram pecado, caíram do seu estado original, o Senhor proclamou uma maldição sobre a mulher, dizendo: seu desejo será para o teu marido e ele te governará. E por meio dessa maldição, ele estava ali dizendo: vai ser difícil esse relacionamento marido e mulher. Vai ter desejos conflitantes. Vocês não vão viver em harmonia. Sempre foi difícil. Mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, sempre foi possível viver de acordo com o que o Senhor projetou. E aqui estão exemplos para provar. Não é apenas um exemplo teórico ou uma instrução vazia que na prática alguém você diga: isso não é real, isso não existe. Pedro diz: existe sim, aqui estão exemplos para provar. É possível viver como mulher cristã em submissão ao seu marido. Porém, meus irmãos, além de mostrar que não é cultural, além de mostrar que é possível, há também um benefício da própria motivação e encorajamento ao considerar exemplos.
se você pensa e compreende de fato aquilo que o Senhor tem ensinado, saiba, você faz parte de uma minoria. Talvez você pense, talvez a única. Talvez você olhe ao seu redor e não encontre ninguém que pense dessa maneira, que deseje viver piedosamente como uma mulher cristã no seu lar. Talvez você olhe para a sua família, para os seus parentes, e o que você vê é apenas oposição, chacota, pessoas desanimando a você a viver como uma mulher no seu lar, piedosa, focada no seu lar, focada em agradar o seu marido, submissa a ele. E você se desanime. Eu estou só. A Pedro diz, você não está só. Olhe para as mulheres de outrora. Elas viveram assim. Você não está só. Existe um sem fim número de mulheres desfilando na passarela da história da redenção, que ilustram precisamente aquilo que Pedro tem ensinado. Isso é um encorajamento para nós. Quando pensamos em encorajamento do passado, lembramos de Hebreus 11, não é? Aquele grande rol da fé. Quando o autor aos Hebreus encoraja os crentes a viverem pela fé, ele menciona os heróis da fé. E no final ele conclui no capítulo 12, verso 1 e 2 de Hebreus, que estamos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que deram testemunho de que crer em Deus vale a pena. De que viver pela graça, viver crendo no Senhor Jesus Cristo é a melhor maneira de se viver. Isso é um grande encorajamento para o nosso coração. Saber que não estamos sós. Porém, meus irmãos, há um quarto benefício em reconhecer e apreciar a existência de belos exemplos de piedade feminina, que é compreender na prática, de forma concreta, como essas instruções devem ser vividas. O apóstolo Pedro diz, mulheres, sede submissas, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Sim, de fato, o Senhor instrui as mulheres a serem submissas, porém como é isso na prática? Como é que isso acontece no dia a dia? Será que existe algum lugar que eu possa olhar e ver como essa injunção do apóstolo é implementada, ela é aplicada e vivida? Exemplos concretos são excelentes para isso. Podemos olhar para mulheres de outrora e ver como elas implementaram, como elas viveram de modo a agradar a Deus estas instruções específicas. Logo, não ficam apenas para nós instruções vagas, para saber depois e tentar deduzir por nós mesmos como devemos aplicar isso. O Senhor nos encheu de exemplos de pessoas que viveram assim. Logo, meus irmãos, precisamos reconhecer e apreciar e nos encorajar pela existência de muitos exemplos de vida piedosa, porém especificamente aqui de mulheres piedosas. Irmã que deseja viver piedosamente, que sofre oposição por conta dessas coisas, deixe-me lhe dizer em nome do Senhor, você não está só. Meus irmãos, a igreja tem sofrido grande influência nessa área. Talvez você se sinta só, não apenas com respeito ao mundo, mas até mesmo com respeito à própria igreja. Talvez você olhe para a igreja, para as irmãs da igreja, e não encontre exemplo. Que é uma grande tristeza. Às vezes as críticas, com respeito ao modo mais puro e submisso de viver, vêm das próprias irmãs da igreja. Porém, não foi sempre assim. Se você olhar para o tempo de outrora, para o passado, aquilo que o Senhor tem feito, fez e lhe agrada, aquilo que ele diz, isto é de grande valor diante de mim, nós temos uma figura completamente diferente. E eu lhe digo, não se desencoraje pelo estado triste da igreja moderna. A igreja não foi sempre assim. E a igreja não precisa continuar do jeito que está. O Senhor é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, o Espírito é o mesmo.
É possível viver assim. Anime-se, encoraje-se para ser uma mulher cheia de piedade. E meus irmãos, o que o apóstolo Pedro nos faz não é apenas mencionar a existência dessas mulheres, mas é interessante notar e observar como ele, em segundo lugar, ele nos leva a examinar e contemplar o exemplo dessas mulheres. Ele menciona que elas existem, não foi assim, ele diz, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, mas ele mesmo faz uma análise para nós. Afinal de contas, uma passarela serve para observar. Quando há uma passarela, um desfile, as pessoas sentam e olham e observam os detalhes daquilo que é apresentado, daquilo que é desfilado, para contemplar a beleza, admirar e, quem sabe, até mesmo imitar. E aqui é isso que nós temos. Um desfile de mulheres espiritualmente adornadas. E devemos contemplá-las, olhar para elas e ver as suas características. E quais são, então, meus irmãos, as características dessas belas mulheres do passado? Que são grande fonte de encorajamento, de exemplo para as mulheres de hoje. Há pelo menos, meus irmãos, 4 características aqui que o apóstolo menciona. Primeira característica, e talvez a característica, talvez não, sem sombra de dúvida, a característica mais marcante é a santidade. Ele diz, pois foi a si mesmas que se ataviaram outrora as santas mulheres. Meus irmãos, falar da santidade da mulher é falar daquilo que de fato, em última instância, constitui a sua beleza. Quando você olha para uma figura que é bela, talvez uma mulher, você pode apontar para os detalhes, ela tem um cabelo bonito, ela tem um sorriso bonito, mas existe a beleza do todo. E quando olhamos para uma bela mulher espiritualmente falando, a beleza do todo é a sua santidade. É uma mulher que é adornada com a santidade de Deus. Meus irmãos, o próprio Deus diz que a sua santidade, a santidade que ele tem, é o seu atributo que corresponde à sua própria beleza. Se olharmos, por exemplo, o Salmo 96, verso 9, nós lemos o seguinte: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, o Senhor tem vários atributos. O puritano, nós lemos isso alguns sermões atrás, quando falamos ainda sobre esse assunto. Ele diz que a força do Senhor é o seu braço, sua sabedoria, seu conhecimento, a sua cabeça, o seu pensamento. E a sua santidade é a sua beleza. Aquilo que torna Deus atraente para nós. Aquilo que faz com que santos o adorem, extasiados, fascinados por Deus, é a sua santidade. Quando eles se aproximam de Deus, eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor. É o mesmo que dizer: belo é o Senhor, pela sua pureza. E Pedro tem nos exortado a viver assim, não? Logo no início da sua instrução prática, a primeira coisa que ele fez foi nos exortar à santidade. Os irmãos devem se lembrar que vimos isso lá no capítulo 1. No verso 15, 16, a partir do verso 13, aliás, do capítulo 1, o apóstolo Pedro deu essa instrução. Essa é a instrução geral para todos nós. No verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou. 1 Pedro 1,15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos, meus irmãos, quando expomos essa passagem, 1 Pedro, o seu ensino sobre santidade, que santidade diz respeito a duas questões: a mortificação de pecados, isto é, não viver de acordo com sua própria paixão e com sua própria vontade. Aquilo que você deseja não é o seu norte. Mas em segundo lugar, a vivificação é viver de acordo com a vontade de Deus. Fazer aquilo que é do agrado de Deus. Não apenas deixar de fazer aquilo que nós desejávamos fazer,
que é pecaminoso, mas fazer aquilo que é do agrado de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, uma pureza moral. É isso que é belo. Belo é santidade. Aquilo que é atraente é aquilo que é puro, aquilo que é santo. Ai, meus irmãos, como isso é contrário. Tão contrário à nossa cultura, que chama de belo aquilo que é imoral. Essa semana, ou esse mês, eu não sei ao certo, foi noticiado que morreu o fundador daquela revista. Não quero mencionar o nome para as crianças. Aquela revista de mulheres. Nós sabemos. Um homem marcado por promover a exposição da mulher de uma forma indevida, que pensou ele, que passou a sua vida inteira cercado de belas mulheres. Porém, agora ele sabe que as mulheres que o cercaram eram as mulheres mais feias do mundo. Eram as mulheres que estavam despidas da santidade, que não tinham um adorno da pureza e daquilo que é moral. Precisamos então, meus irmãos, ajustar a nossa mente a compreender que belo é aquilo que é santo. Isso deve ser usado pelos homens na luta contra a lascívia, contra os desejos e a influência, por exemplo, da pornografia. A pornografia não é belo de jeito nenhum, segundo o padrão de Deus. Mulheres verdadeiramente adornadas, verdadeiramente embelezadas, são as santas mulheres de Deus. Essa é a primeira característica que observamos em qualquer mulher que possa genuinamente ser chamada de bela. Ela é santa. Segunda característica, meus irmãos, e aqui nós vamos para o fundamento da sua beleza, é que eram mulheres que esperavam em Deus. Veja. Pois foi assim também, verso 5, acompanhe comigo, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Essa é a segunda característica dela. Talvez a primeira, em um certo sentido, pois é o fundamento da beleza delas. A vida de santidade, meus irmãos, de qualquer mulher, de qualquer pessoa, para que seja verdadeira santidade, ela está fundamentada na esperança em Deus, no confiar em Deus. Não eram meramente mulheres que tinham um comportamento conservador, mulheres que se vestiam de um modo decente. Não era meramente isso. Eram mulheres que, no fundo do seu coração, elas tinham a sua confiança em Deus. E, meus irmãos, esperar em Deus é confiar nas suas promessas. Esperar em Deus é dizer, quando o Senhor nos faz uma promessa, nos diz algo que Ele irá fazer, nós esperamos nele. Para que Ele cumpra as suas promessas, para que Ele de fato faça aquilo que Ele disse que iria fazer. Isso é esperança em Deus. E o que é confiar nas promessas de Deus? Se não confiar no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, isto é, em Cristo, o sim e nele o amém. Meus irmãos, o Senhor nunca fez uma promessa, nenhuma sequer, que não tivesse respeito ao Senhor Jesus Cristo. Ele nunca prometeu nada gracioso, bondoso, misericordioso, que fosse uma bênção para algum povo, que não tivesse relação com o Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, quando olhamos para essas mulheres, mulheres santas, que esperavam em Deus, nós podemos com toda segurança dizer que eram mulheres que criam no Senhor Jesus Cristo, cujo coração era tomado pelo Senhor Jesus Cristo. Amam ao Senhor Jesus Cristo. Penso em Maria, santa mulher do Senhor, quando recebeu aquela bendita promessa do anjo, enviado da parte de Deus, que lhe disse que ela haveria de conceber o Messias.
Ah, que alegria aquela mulher teve. Aquela santa mulher de outrora. Ela louvou ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Eu sou a mãe do Senhor Jesus. Essa era a sua esperança. A esperança de toda mulher piedosa em Israel era ser a mãe do Messias. Esse era o grande anseio de toda mulher antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Maria foi abençoada por Deus com essa graça. Quantas outras mulheres não manifestam esse amor pelo Senhor Jesus Cristo? Eu lembro da mulher que ungiu o Senhor Jesus Cristo para a sua morte. Você deve lembrar daquela passagem. Está o Senhor na casa de um fariseu. Lembre-se, meus irmãos, é preciso compreender o contexto. Um fariseu era conhecido pela sua, podemos dizer, santidade. Eram homens marcados pelo modo de viver completamente estrito, rigoroso, disciplinado. Está o Senhor ali na casa de um fariseu, Simão, o nome dele. E de repente vem uma mulher, diz o texto, Lucas 7, pecadora. Que contraste dessa mulher pecadora com Simão, o fariseu. E diz o texto que ela pegou um vaso cheio de unguento, de um perfume caríssimo, vaso de alabastro, veio por detrás e derramou aos pés do Senhor Jesus Cristo, chorando, diz o texto, Lucas 7,38. Regava-os com suas lágrimas, não apenas com unguento, mas os seus próprios olhos. Regava os pés do Senhor Jesus Cristo e ela enxugava com seus próprios cabelos e mais, beijava-lhe os pés. Simão, o santo, resolveu criticar aquela mulher, porque ela estava desperdiçando. Abra comigo, veja. Lucas 7, no verso 44. Simão critica a mulher porque desperdiçou aquele unguento caríssimo que poderia ser usado, segundo ele, de uma maneira muito mais santa e piedosa para ser vendido e dar aos pobres. E o Senhor então repreende. Lucas 7, verso 44. Voltando-se para a mulher, disse Simão, aqui ele critica a mulher, vês esta mulher? O Senhor Jesus falando a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, isto é, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. E no Evangelho de Mateus nós lemos que o Senhor disse o seguinte, porque essa mulher fez isso para comigo, que esta ação dela fique registrada para a sua própria memória. Em outras palavras, que esta mulher que esperava em Deus, que amava o Senhor Jesus Cristo profundamente e demonstrou que ela desfile na passarela da história da redenção e jamais esqueçam dela, jamais esqueçam o que ela fez, que ela seja um exemplo para as mulheres de amor a Jesus Cristo. De modo, meus irmãos, que a beleza da mulher é proporcional ao seu amor por Jesus Cristo. Anote isso. Você está anotando o sermão? Anote isso. A beleza da mulher é proporcional ao seu amor por Cristo. Essas são as mulheres notáveis. Essas são as mulheres que devem ser louvadas e aclamadas. Essas são as mulheres que causam um impacto profundo na sua sociedade. São as mulheres que amam ao Senhor Jesus Cristo. Daí, meus irmãos, tiramos algumas aplicações. Isso significa que nós não estamos interessados em mero conservadorismo, em mero tradicionalismo. Ora, nós somos conservadores, sem dúvida alguma. Nós somos tradicionais, sem dúvida alguma,
com respeito a muitos valores, por causa da palavra de Deus. Valores com respeito à família. Nós temos valores conservadores. Nós temos valores tradicionais. Com respeito ao que compõe uma família. Com respeito ao que o marido deve ser. Com respeito ao que uma mulher deve ser. Com respeito a como devemos criar os nossos filhos. Porém, longe de nós, mero conservadorismo que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Meus irmãos, o conservadorismo em si tem muitos benefícios. Muitos desejam seguir uma vida conservadora, tradicional, pelos benefícios de se viver assim. Porém, não são todos que vivem assim por verdadeiro amor pelo Senhor Jesus Cristo. Porque são cheios da graça dele. Assim as mulheres devem amar a Jesus Cristo. Eu fico pensando na literatura que as mulheres leem. Existem muitos livros escritos com foco especialmente em gêneros. Livro para homem, livro para mulher. E nada de errado quanto a isso. São livros bons que nos ensinam aquilo que o Senhor requer de nós especificamente enquanto homem, enquanto mulher. Porém, a minha percepção é que muitas mulheres apenas leem isso. Não leem a respeito de Cristo. Não leem teologia. Não leem o livro de doutrina que vai lhe ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo, o amado da sua alma. Você deve buscar conhecê-lo. Eu fico pensando, isso nós sabemos, um espelho é quase que um imã para uma mulher, não é? Se tem um espelho em um elevador e a mulher entra nesse elevador, obviamente nós sabemos qual vai ser a ação. Nada de errado. Ela vai olhar, se ajeitar, se arrumar. O espelho atrai a mulher. Porém, aquilo que deve atrair fortemente uma mulher é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o imã. De modo que a mulher mais bela, meus irmãos, é a mulher não que contempla, nós falamos isso na última ocasião. A mulher mais bela não é a mulher que contempla fixamente o seu rosto em um espelho. Mas a mulher mais bela é aquela que contempla fixamente o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Essa é a característica marcante dessas belas mulheres. Porém, meus irmãos, há uma terceira característica. Mulheres santas, mulheres que esperavam em Deus. Porém, o que lemos ainda mais? Vamos ler no verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Qual a terceira característica? Estando submissas ao seu próprio marido. Aqui está a característica de uma mulher santa e bela. Segundo o apóstolo Pedro, segundo o Senhor Jesus Cristo, segundo o próprio Deus. O seu comportamento para com o seu próprio marido é um comportamento de submissão. E esse é o ponto que o apóstolo Pedro quer chegar. Ele começou a sua exortação no verso 1 dizendo isso: mulheres, sede vós igualmente submissas. O que ele tem a ensinar, o que ele quer falar, é que o comportamento da mulher cristã, sua maneira de se portar na família, é com submissão ao seu próprio marido. E é isso que adorna essa mulher. Ela tem um espírito manso e tranquilo, não rebelde. Quando falamos sobre submissão na primeira mensagem dessa sessão, nós definimos submissão como sendo uma disposição interna e voluntária da esposa para colocar toda a sua vontade debaixo da liderança do seu próprio marido. Submissão, meus irmãos, não é, nós sabemos aqui de forma resumida, não vamos nos delongar, pois já falamos sobre isso, é não fazer aquilo que você deseja, que você quer, que você compreende que é o melhor, mas se submeter àquele que está em autoridade sobre você. Isso se aplica em qualquer estrutura de submissão. E se aplica na família. A esposa, bela, essas santas mulheres do passado que desfilaram na passarela da redenção, mostrando a beleza de Deus, eram mulheres submissas ao seu próprio marido. Porém, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, especificamente na forma como Pedro apresenta a submissão nessa passagem, é fazer com que os irmãos observem o link inquebrável entre essas duas características: submissão ao marido e esperança em Deus.
ou fé em Jesus Cristo. Ele não fala que eram mulheres que esperavam em Deus, essa é uma característica, e se submetiam ao marido, outra característica que não tinham nada a ver uma com a outra, não. Essas características estão linkadas de forma indissolúvel. Eram mulheres que esperavam em Deus. De que maneira elas esperavam em Deus? Estando submissas ao seu próprio marido. De modo, meus irmãos, que as irmãs precisam compreender que o que Pedro está nos mostrando aqui é que a submissão ao marido é a expressão da fé em Jesus Cristo. A fé e confiança são ações do coração. Não tem como ver. A fé, na sua pureza, na sua essência, é algo que fazemos com o coração. É o homem interior que crê. Porém, essa fé se manifesta. A fé, a confiança em Deus, ela vai se manifestar de alguma maneira. Ela vai aparecer de alguma maneira de forma visível, clara. E essas mulheres mostraram para nós que o modo como a fé da mulher deve se manifestar é se submetendo ao marido. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. A fé sem obras é morta. E a obra que o Senhor está aguardando para ver na vida das mulheres que professam ser piedosas, que professam crer no Senhor Jesus Cristo, é de submissão ao marido. Quantas dizem crer no Senhor Jesus Cristo, professam publicamente o Senhor Jesus Cristo, porém tem a vida marcada por rebeldia ao marido. Vivem em constante briga, queda de braço com o marido constantemente para ver quem é mais forte, para ver quem vai ter a vontade, que vai prevalecer. Isso não é uma evidência de fé no Senhor Jesus Cristo. Pelos frutos conhecereis, diz o Senhor Jesus Cristo. Existe um link indissolúvel entre submissão ao marido e fé em Deus. Porém, a segunda coisa que nós aprendemos a respeito dessa expressão da submissão da mulher, sendo posta aqui dessa maneira pelo apóstolo Pedro, não é apenas que a submissão é uma submissão ao marido é uma expressão de fé em Deus, mas também, aí observe isso, que a submissão ao marido não tem nada a ver com o marido. Algumas pensam assim: eu tenho dificuldade a me submeter ao meu marido porque ele não merece. Ou em outras palavras, eu tenho dificuldade a se submeter ao meu marido porque eu não confio nele. Talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha pensado isso. Talvez você já tenha ouvido isso de outra pessoa. Eu não confio no meu marido, de que ele vai tomar as decisões certas, de que ele vai de fato guiar a família em um caminho correto. Eu vejo meu marido sendo imaturo. Eu vejo meu marido sendo egoísta. Eu vejo meu marido sendo precipitado, preguiçoso, iracundo e tantas outras características terríveis que abalam no seu coração a confiança que você tem no seu marido. Talvez você diga, por isso eu não me submeto a ele. Mas nós que o apóstolo Pedro está dizendo que essas mulheres se submetiam a Deus não porque elas esperavam no marido ou confiavam no marido, mas porque confiam em Deus. Submissão ao marido não tem nada a ver com o marido. Tem tudo a ver com Deus. Porque elas esperavam em Deus, elas se submetem ao marido. Meus irmãos, o mundo... É possível você achar casamentos onde a mulher se submete ao marido. No mundo. Que vive uma vida tradicional, conservadora. Mas é, em geral, via de regra, por duas razões. Ou é uma submissão voluntária, porque é um bom marido, em linhas gerais. Um marido fiel, marido dedicado à família. E a mulher se sente bem, prover financeiramente, ou por outras razões. E aí ela se submete sem dificuldade, porque é um bom marido. Ou então vemos no mundo
o seguinte: mulheres que se submetem voluntariamente, se submetem ao marido não voluntariamente, mas coercitivamente. São forçadas a isso. Porque o marido é agressivo, porque elas têm medo do marido, porque elas dependem do marido, não podem abrir a boca, ou por alguma outra razão. Porém, a submissão bíblica, a submissão que o Senhor requer das mulheres, não é fomentada nem porque o marido é bom, e nem porque você tem medo do marido, mas porque você confia em Deus. Que Deus há de guiar a sua vida por meio do seu marido. Que o marido que você tem é o marido que Deus lhe deu, e você confia em Deus. Meus irmãos, esse é o ensino geral da palavra de Deus, não é? Que devemos confiar em Deus mesmo em situações adversas. Que diz o Salmo 46, me fugiu agora o número. Diante da guerra, diante de Jerusalém cercada pelos inimigos, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu estou no meio do meu povo. Eu estou presente. O mundo pode estar se acabando. E você dorme tranquilo. Porque eu estou presente na sua vida. Não é esse o ensino da palavra de Deus? De modo, mulher, que quando você estiver cantando esse salmo, aquietai-vos e sabei que o Senhor é bom, que Ele põe termo à guerra, que Ele quebra o carro e a lança, e que mesmo diante das situações mais difíceis, Ele está comigo. Aplique isso à sua vida conjugal. Ao marido difícil que você tem, que dificuldade você tem de submeter a ele, e aquiete-se, acalme-se no seu coração, tenha um coração tomado de mansidão e tranquilidade. Não é isso que o Senhor quer que as mulheres adorem no seu coração? Espírito manso e tranquilo. E qual é a tranquilidade que você vai ter? É a tranquilidade que o marido vai lhe dar? É a tranquilidade que Deus lhe dá. Por isso você pode ser submissa, até mesmo ao marido que não obedece à palavra, como diz o apóstolo Pedro. Lembre-se, o contexto é de uma mulher casada com um descrente, com aquele que não obedece à palavra. O que dá a ela força para fazer isso? Confiança e até mesmo paz e tranquilidade. Porque ela confia em Deus. Você confia em Deus? Ou você confia no seu marido? Onde está a sua confiança? Submissão, meus irmãos, ao próprio marido está ligada à fé em Deus. Em última instância. Mas há uma quarta característica aqui dessas mulheres. De fato, elas são santas. Mulheres cujo coração é cheio de esperança em Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Mulheres que manifestam essa fé em submissão ao marido, mas são mulheres, e aqui ele vem para o concreto, que tratam o seu marido com respeito. E ele está isso no verso 6. Vamos ler do verso 5. Ele diz: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Chamando-lhe Senhor. Aqui está mais uma característica a ser observada. Meus irmãos, quando voltamos para a ilustração de uma mulher desfilando na passarela, você pode contemplar a beleza do todo. Uma bela mulher. Mas você pode focar. E aqui está um detalhe. Que belos cabelos. Bonitos. O dessa mulher. Algo concreto que você pode apontar e depois, ao olhar para o todo, entender por que ela é bela. O que o apóstolo faz aqui, então, meus irmãos, é dar um zoom nessa mulher. Ela é santa, ela tem essa beleza geral que caracteriza o adorno dela, mas vamos dar um zoom aqui na vida dela. Passou pelo coração, fé em Cristo, vimos no geral, ela é submissa ao marido, agora vamos dar um zoom micro. Ela trata o seu marido com respeito. E aqui está o exemplo concreto do que é submissão. Submissão ainda pode ser um conceito vago. Você pode entender submissa ao marido, bom, o que isso quer dizer exatamente? Quais são os limites disso? Nós falamos. Submissão
Não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que está em autoridade sobre você. Mas submissão, meus irmãos, envolve muitas coisas. E uma das coisas importantes que diz respeito à submissão é tratar com respeito àquele que está em posição de autoridade sobre nós. Para Sara, meus irmãos, o exemplo aqui é mostrado por Pedro. Ela fazia exatamente assim. Para Sara, submissão não é algo vago, mas submissão é algo que é vivido na prática. Ela chamava o seu marido de Senhor, ela obedecia a ele. Ela não fazia a vontade dela, fazia a vontade dele, e o tratamento que ela tinha para com ele é um tratamento de respeito, pois ela chamava de Senhor. Nós sabemos o debate que isso traz, né? Tem que chamar o meu marido de Senhor agora? Eu não vou nem responder essa questão. Mas eu penso que o ensino, claro, é esse. Que seja lá como você for falar com o seu marido, como você vai se referir a ele, como você vai tratar com ele, seja de uma forma respeitosa. E há tantas maneiras de desrespeitar. Gritando, falando alto, criticando constantemente, interrompendo, tratando com desdém. Há muitas que usam o exemplo de Sara para desrespeitar, que chamam de Senhor de forma irônica e sarcástica. Sim, meu Senhor. Você quer que eu me submeta, né? Tá bom, meu Senhor. E usa o exemplo de Sara, chama de Senhor justamente para desrespeitar e não para respeitar. O tratamento deve ser respeitoso. E, meus irmãos, o que precisamos fazer é linkar essas características todas que o apóstolo Pedro aqui nos apresenta. Todas elas estão relacionadas, de modo que podemos fazer o caminho inverso. Podemos dizer o seguinte: se não há respeito no seu tratamento para com seu marido, então não há submissão. Se não há submissão, então não há fé em Deus. Se não há fé em Deus, então não há santidade. E se não há santidade, você é uma mulher horrenda espiritualmente. É esse o ensino da palavra. Uma coisa leva a outra. Deixe-me lhe encorajar, mulher, quando chegar em casa, a perguntar como você tem tratado o seu marido. Muitas mulheres gostam de perguntar para o marido se ela está bonita, não é? Isso é ótimo. É maravilhoso, isso acontece. A mulher se arruma, e ela deve se arrumar mesmo, ser feminina, linda e bela. E ela pergunta: tô bem, tô bonita, tô gorda, não pode falar se estiver gorda, né? Mas pergunte para o seu marido se você está bela espiritualmente. Tô linda. A forma como eu tenho lhe tratado, meu marido, tem revelado isso. Eu tenho sido respeitosa para com você, no meu tratamento, no meu modo de falar com você, na minha obediência a você, como Sara, mulher de outrora, como as santas mulheres de outrora. Pela graça de Deus, ele vai dizer: você é uma linda mulher, meu amor. A graça de Deus tem operado na sua vida e nós temos um relacionamento como Deus quer. Isso vai revelar que você tem fé em Jesus Cristo. Mas do contrário, não há como ter certeza de salvação. Pois se não há respeito, não há submissão, não há fé em Cristo, não há santidade, não há nada. A fé deve ser vivida na prática, gente. Mulheres, a fé deve ser vivida no lar, nas situações difíceis. Não é no domingo, não. Quando a gente tem que cantar salmo, é muito fácil cantar salmo. A fé é vivida na luta, no deserto. E você depende de Deus mais do que tudo. E aqui eu queria, meus irmãos, é impressionante. Acho que o tempo vai faltar para esse sermão também. É interessante, e aqui nós não podemos deixar de observar isso no texto. Olhar o exemplo que ele cita. Ele menciona as outroras mulheres do passado, santas mulheres, várias, e ele pega uma, ele destaca uma. Quem que ele destaca? Sara, que chamou seu marido Abraão de Senhor e lhe obedeceu. Sara é o modelo para nós.
Ora, se você lembra algo da história de Sara e Abraão, talvez você se pergunte, por que Sara? Sara não era, se eu me recordo bem, Sara não era o melhor exemplo a ser seguido assim, não. A top model da graça, não. John MacArthur, comentando sobre Sara, ele disse o seguinte, ele tem um livro excelente por falar nisso, em português, 12 Mulheres Notáveis, onde ele analisa a obra da graça de Deus na vida de 12 mulheres da palavra de Deus, e aqui ele menciona sobre Sara, ele diz o seguinte, Sara muitas vezes foi impaciente, temperamental, enganadora, argumentativa, cruel, brigona, petulante, ciumenta, imprevisível, injusta, reclamona, insistente. E aí ele conclui, de modo nenhum ela é o perfeito modelo de piedade e mansidão. E aí você se pergunta, por que Sara? Foi ela que sugeriu que Abraão tomasse Agar como mulher? Foi ela que maltratou Agar por ciúmes, depois que ela mesma concebeu e teve seu próprio filho? Brigando com Ismael, Isaac? Foi ela que expulsou Agar de casa juntamente com seu filho? Era uma mulher difícil. Em muitos aspectos. Mas quando ele menciona que Sara chamou Abraão de Senhor, esse é o único link que nós temos com algum evento da palavra de Deus. É Gênesis 18. Abra comigo Gênesis 18. Aqui está quando Sara chamou Abraão de Senhor. Pelo menos o que está registrado na palavra de Deus. O único relato onde temos Sara chamando Abraão de Senhor. Gênesis 18. E é um momento crucial na vida deles. Nós sabemos qual era a grande dificuldade de Abraão e Sara. Eles eram estéreis, a Sara era estéril. Porém, a Abraão foi dada a promessa do filho, do descendente, que ele haveria de ter, que seria pai de muitas nações. E em Gênesis 18, a partir do verso 9, nós temos um dos relatos, isso foi revelado várias vezes, mas um dos relatos, e é nesse relato que nós temos Sara chamando Abraão de Senhor. Diz o seguinte, Gênesis 18, a partir do verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? O anjo perguntando a Abraão. Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. E aí então diz o seguinte, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer? E aí diz o seguinte, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, mentiu, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Meus irmãos, esse é o exemplo que Pedro cita. Quando Sara chamou Abraão de Senhor, ela agiu em incredulidade, ela não creu na promessa de Deus, ela riu de deboche, ela mentiu, ela encobriu a sua mentira, e Abraão identificou o pecado dela e tratou com ela. E aqui está, porque Sara é preciosa para nós. Não porque ela é perfeita, mas porque ela foi tratada pelo seu marido. Se nós continuamos acompanhando a leitura e a história de Abraão e Sara, em Gênesis 21, nós lemos algo completamente diferente. Gênesis 21, no verso 6 e 7, nós lemos o seguinte, depois de Sara conceber, ela disse o seguinte, disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na velhice lhe dei um filho. O riso dela agora é diferente. É um riso de alegria na presença do Senhor.
E Hebreus 11:11 nos dá uma pista interessantíssima para desvendar esse mistério. Hebreus 11:11, outra passarela dos heróis da fé. Abra comigo, precisamos ver essas passagens e entender. Diz o seguinte, falando de Abraão, falando da família de Abraão e Sara, fala agora de Sara, Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara creu. Como é que Sara creu? Ela não riu e debochou? Ela não negou e encobriu? Ela creu, meus irmãos, porque ela foi pastoreada pelo seu próprio marido. E porque ele a repreendeu, ela se submeteu. E o riso de deboche dela virou um riso de fé e de alegria. E diz a palavra de Deus que ela era uma mulher de fé, porque ela se submeteu ao marido. E de fato, quando olhamos para a vida de Sara por outro ângulo, nós vemos isso, não é? Uma mulher que vivia em Ur dos Caldeus, grande cidade do Antigo Oriente. E foi chamada para uma terra que não conhecia. Abraão foi chamado, ela foi. Ela era uma mulher difícil em alguns aspectos, mas era uma mulher que seguia o seu marido. Foi com ele para morar em terra estranha, habitar em tendas. E foi pastoreada por ele no seu coração. E por ele, ela exerceu fé no Senhor Jesus Cristo. Sara é a top model da fé. Sara é seu exemplo. Essas mulheres de outrora são exemplo para você. Meus irmãos, esses são exemplos que devem ser imitados. Esse é o nosso terceiro ponto. Rapidamente, brevemente, antes de aplicarmos. Exemplos a serem reconhecidos e apreciados. Exemplos a serem examinados. Mas exemplos a serem imitados. Pois ele diz no final do verso 6, voltando para 1 Pedro 3:6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Ou podemos traduzir de outra maneira, que é essa ideia do apóstolo Pedro, e outras versões da Bíblia traduzem assim: da qual vos tornastes filhas, se praticais o bem, não temendo perturbação alguma. Se Sara e as demais mulheres que refletem aquilo que Cristo é para você modelo, e você a segue, e você imita a fé que tiveram, imita a vida que tiveram, pois elas imitaram a Cristo, aí você pode dizer, eu sou filha de Sara. Aí você pode dizer, você também vai andar dessa passarela da história da redenção. Você também vai poder dizer, Deus tem trabalhado na minha vida. E Deus me transformou. E aqui está a evidência. Eu vivo como as santas mulheres de outrora. Eu pratico bem, sem medo. É um imitar corajoso. É corajoso viver assim. Praticando bem, não temendo perturbação alguma. Quanta perturbação, quanta dificuldade para viver assim, não é? É preciso muita coragem para viver piedosamente. As mulheres que são submissas aos maridos, pelos motivos corretos, porque confiam em Deus, não por medo dele, ou porque ele é bom, mas porque confiam em Deus, são mulheres de muita coragem. Fortes mulheres. Como falamos em outra mensagem, mulheres empoderadas, que ganham seus maridos. E não são mulheres fracas, não. O mundo vende essa ideia, não é? Submissão ocupa a mulher fraca. Submissão é fraqueza, é medo. Você é fraca, você é medrosa. Mulher forte não submete, não. Mas as mulheres verdadeiramente piedosas, elas praticam bem sem temer perturbação alguma e assim se tornam filhas, isto é, imitadoras dessas santas mulheres de outrora. Deixa eu concluir, meus irmãos, minhas irmãs, com algumas aplicações. A primeira aplicação que eu agora gostaria de fazer em conclusão é o seguinte: observe como a Bíblia tem uma visão elevada da mulher.
Uma passagem como essa, em geral, é usada pelo mundo para desfazer da mulher. Tá vendo? A Bíblia é misógina. Ela rebaixa a mulher, pois manda ela se submeter. Mas a Bíblia não apresenta assim. Quando você realmente compreende o que a palavra está dizendo, embora o ensino seja de submissão, isso não quer dizer que a mulher é menos, quer dizer que ela é mais. Quer dizer que ela é cheia de fé. Quer dizer que ela crê em Deus. Quer dizer que ela é santa e bela. Quer dizer que ela é uma mulher de coragem. Que ela é uma mulher forte. Que ela ganha coisa. Ela conquista as coisas. Ela é uma mulher empoderada. A palavra de Deus tem uma visão muito exaltada da mulher. Sabe, mulher? Pela graça de Deus, você pode muitas coisas. Conquistar mundos pelos seus filhos que você cria na piedade do Senhor. Não deixe o mundo lhe vender a ideia de que a Bíblia menospreza as mulheres. Segunda aplicação, eu lhe pergunto. Pedro falou dos exemplos de outrora. Mas eu lhe pergunto, e os exemplos de agora? Eu falo às mulheres mais velhas especialmente. Vocês de fato são exemplo para a nova geração. De fato, a vida de vocês é a de filhas de Sara, cheia de fé no Senhor Jesus Cristo, marcada por uma submissão respeitosa e obediente ao marido? O melhor presente que você pode dar à nova geração, especialmente aos seus filhos, eu digo às mães prestem bem atenção. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar e respeitar o seu marido. Às vezes, pai e mãe, marido e mulher, têm entendimento divergente sobre assuntos. Ou sobre, por exemplo, como criar os filhos. Sobre o que deixar fazer, o que não deixar fazer, coisas do tipo. Isso acontece, é normal. Eles devem conversar sobre essas coisas. Porém, quantas vezes a mulher não briga, desrespeita o marido para impor a vontade dela, pois ela é mãe. Eu sei o melhor para o meu filho. Eu vou fazer aquilo que é o que eu acho que é correto e vou passar por cima do meu marido se precisar. Para fazer aquilo que eu acho que vai proteger o meu filho ou minha filha. Essa é a pior coisa que você está fazendo. É o pior exemplo que você pode dar para o seu filho e sua filha. Pois o melhor exemplo que você pode dar é se ajuntar a essas mulheres de outrora e ser submissa ao seu marido. Seu filho, sua filha está vendo como você trata o seu marido. Ele está vendo o respeito que você tem. E isso é evidência da fé. Ele vai compreender que natureza de fé é essa. Pelo modo como você lida com o seu marido. O que é que você quer que seus filhos creiam a respeito de Jesus Cristo? O que é que você deseja que seus filhos... deseja que eles cresçam para desviarem da fé? Porque eles vão compreender. Uma hora eles vão compreender e entender as exigências do Evangelho. E vão ver, minha mãe não foi assim. E sabe lá o que ele irá fazer. Talvez apostatar da fé. Pelo seu mau exemplo. Que os exemplos de agora sejam tão potentes quanto os exemplos de outrora. As mulheres mais velhas, mais jovens, todas elas sejam exemplos para os nossos filhos, para a nova geração. E eu pergunto em terceiro lugar, última aplicação. As mulheres novamente. E os homens podem aguardar. Verso 7 está chegando. Você ama Cristo o suficiente para ser submissa ao seu marido? Tudo se resume a isso. Você ama Cristo o suficiente para ser submissa ao seu marido? Cristo é o seu marido. Cristo é o seu supremo marido. É o seu cabeça, é o seu Senhor. E ele diz, você me ama sendo submisso a esse que eu lhe dei para ser o seu marido. Você ama Cristo o suficiente? Deixa eu lhe dizer, seja submissa ao seu marido por amor a Cristo e você vai ser a mulher mais feliz do mundo.
pois você vai estar agradando o melhor marido do mundo. E é ele que cuida de você em última instância, não é seu marido. O seu marido está nas mãos de Cristo. Assim como o Senhor dirige o coração do rei para onde quer, assim também ele faz com o coração do seu marido. O seu marido não é nada diante de Cristo. A sua vida está nas mãos de Cristo. Confie nele. Ame a ele. Mostre isso sendo submissa ao marido que ele lhe deu. Você vai ser mais feliz. Você vai ter mais paz e tranquilidade. Sua família se beneficiará. E a igreja será abençoada. Bendita igreja, onde os homens são homens, as mulheres, mulheres. Ambos vivem no temor do Senhor. A igreja edificada e abençoada. Que o Senhor continue fazendo assim. Nos abençoando com famílias que temem o seu nome. Andam de acordo com os seus mandamentos. E evidenciam assim que são cheios de esperança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.